Fala, senhores! Nessa aula vamos aprender sobre segunda lei de Newton. Cara, na aula passada falei sobre as três em geral. A primeira e a terceira, ela vai cair ali sobre mais teoria, tá? Na sua prova. Então, preocupa ali com ela de entender o que é a primeira e o que é a terceira. Vou dar uma recapitulada para vocês. Primeira lei, lei da inércia. E terceira, lei da ação e reação. Lei da inércia. Todo corpo tende a manter seu estado de inércia, movimento ou repouso, ou seja, se estiver parado, ele vai continuar parado. Se estiver em movimento, ele vai continuar em movimento, a não ser que uma força externa atue sobre o corpo, tá? Então toma muito cuidado com isso aí. E terceira lei, ação e reação, que a gente aprendeu que não é recalque, né? A ação e reação é tudo que a força de ação vai gerar uma reação, tá? Com a mesma intensidade, com sentidos opostos e com a mesma direção, tá? Segunda lei, força é igual a massa vezes aceleração. Porém, agora nós vamos trabalhar com alguns critérios que vai definir ali algumas propriedades a mais, tá? Olha só. Temos as três, vou dar uma pincelada na verdade, nas três principais ali, tá? É claro que existem mais forças, tá? Mas eu vou falar das três principais, principalmente porque é as que mais recorrem em questões de vestibulares, tá? Mas isso aqui é assunto para muitos meses e eu vou trabalhar com vocês as três principais, que é a força-peso, a de tração e a atrito, que é as três que mais caem. Na força-peso, a força-peso eu já até comentei com vocês um pouco, ó. Força-peso é quando falamos no movimento vertical, ó. Introduzimos um conceito de aceleração da gravidade que sempre atua no sentido a aproximar os corpos em relação à superfície. Então, o que é o peso? Dei uma pincelada nas outras aulas. O peso é o seguinte, eu tenho um planeta aqui, ó, gigante, com uma massa gigante. E aí eu tenho outro planetinha lá, pode ser a Lua também, ó. Tem a Lua. Tem a Lua pequenininha. O que acontece aqui? O corpo maior atrai o corpo menor. Por quê? Por causa da gravidade, né? Nível médio dizendo, a gente sabe que é gravidade. O Einstein veio e derrubou essa ideia de gravidade, como um sentido da palavra, tá? Agora é espaço-tempo, mas a nível médio nós trabalhamos com as leis de Newton, né? Com as prioridades da mecânica clássica. Então vai ter ali a gravidade atuando sobre o corpo, certinho? Então o corpo maior, de maior massa, vai ter ali, vai atrair um corpo de menor massa. É por isso que a Lua não escapa da órbita que ela vai estar rodando aqui, ó, tá? Então, essa Lua vai estar sempre presa pela ação gravitacional. Ela sempre vai puxar para dentro da maior massa, que no caso aqui é a Terra, ok? Então, temos ali um corpo A e um corpo B. O corpo A, sendo maior, vai atrair o corpo B, certinho? Isso aqui é o princípio da gravidade. Só que a gravidade não é a força. Gravidade é uma aceleração, é a aceleração gravitacional. Quem é a força? A força é a força-peso. Então vamos lá, qual que é a segunda lei de Newton? É força igual a massa vezes aceleração. Só que qual que é a força que nós vamos trabalhar? Força-peso. E aí, quem que é a aceleração agora? É o G, que é a aceleração gravitacional. Então vai ficar P igual a M vezes G, certinho? E olha só aqui, ó, a ilustração. Temos aqui a força-peso, que é atraída para dentro do planeta, certo? Então temos aqui o planeta Terra, ele sempre vai atrair para dentro, tá? E olha o plano inclinado aqui. Nós temos aqui também o plano inclinado. Lembra na última aula que eu falei sobre força normal para vocês? O que significava ali, ó? É o seguinte, a força-peso, sempre nas leis de Newton, uma força tem uma força de reação. Toda ação tem uma força de reação. Quando ele está nesse plano horizontal, a força de reação aqui vai ser a força normal, tá? Só que, observação, a normal é a reação do plano. Olha só, então nessa situação aqui, ó, que temos um plano na horizontal, a normal vai estar para cá. Ou seja, ela vai ser reação de outra força do peso, que a gente pode decompor aqui, ó. Seria aqui, Px e Py, né? Nesse caso aqui, Px e aqui Py, tá? Esse ângulo aqui, Py. Ou seja, quem que seria a reação de normal? Da normal aqui?
Não sei, a gente teria que estudar aqui para trabalhar de acordo com o gráfico aqui, tá? Ou PX ou PY. Aí a gente vai desmistificar aqui o vetor. Depois a gente trabalha com isso. Já tivemos uma aulinha sobre isso e é muito fácil analisar e é muito fácil olhar, certinho? Então, a reação nem sempre vai ser normal, certinho? A reação do peso pode ser outro vetor, outro fator aí que esteja atuando ali sobre o sistema. Então, olha só, características. O peso de um corpo é a força com que a Terra o atrai, podendo ser variável quando a gravidade variar, ou seja, quando não estamos nas proximidades da Terra. Como assim, Luan? A gravidade aqui no planeta Terra tem um valor, G, que a gente pode aproximar a 10 metros por segundo ao quadrado a nível médio, tá? Porque geralmente a nível superior utilizamos 9,8 e uns quebrados, tá? Mas pode ser que caia como 9,8 também, já vi exercício, tá? Então olha só, só que essa é a gravidade na Terra, por causa da massa da Terra. Só que, por exemplo, na Lua é muito menor a gravidade. É por isso que os astronautas saltam e eles percorrem uma distância maior até chegarem ao solo novamente. Então, olha, na Lua a gravidade vai ser menor. Em Marte, tá? Em Marte, gravidade vai ser outro valor também. Então, gravidade de Marte vai ser diferente da Terra, tá? De Júpiter, enfim, de todos os planetas, a gravidade vai ser diferente. Na Terra, a gente pode aproximar com 10 e 9,8, certo? Olha só, a massa de um corpo, por sua vez, é constante, ou seja, não varia. Isso que o cara fica travado, né? Luan do céu, qual que é a diferença entre peso e massa? Gente, é super errado você ir na farmácia e falar assim pra tia da farmácia: opa, posso pesar? Não, você não pode pesar, porque peso é uma coisa, massa é outra. Massa é o que você mede lá, a sua massa corporal na farmácia. Então a massa, por exemplo, eu tenho uma massa corporal, sei lá, 60 quilos. Essa é a sua massa corporal. Agora, o peso é em newtons, tá? Então o peso seria 60 vezes a gravidade, vezes G. Lembra aqui da fórmula aqui, ó? Olha só, peso é massa vezes a gravidade. Então olha só, 60 vezes 10. Então, na verdade, meu peso é 600 newtons e não quilos, tá? Então, quando for medir a sua massa na farmácia, não é peso, é massa corporal. Ali você está medindo a sua massa corporal. Cuidado que eu já vi gente errar isso aqui em prova de vestibular, tá? Cai muito exercício sobre isso, sobre massa, sobre peso, qual que é a diferença entre um e o outro. E por sua vez, massa vai ser sempre a mesma, tá? Então se eu tenho 60 quilos aqui na Terra, eu vou ter 60 quilos lá em Marte. Olha, Luan, então por que seu peso fica mais leve, né? Por quê? Porque a gravidade lá vai ser alterada. Então vamos supor que lá em Marte, como é menor, a gravidade lá seja um G de, sei lá, seja de, deixa eu ver aqui, 2. A aceleração gravitacional lá é 2 metros por segundo ao quadrado. Então olha só, o peso meu lá, ao invés de ser 600 newtons, vai ser quanto? Ó, 6 vezes 2, 12. 120 newtons. Então lá, em vez de pesar 600 newtons, que é o que eu peso aqui na Terra, lá eu vou pesar 120 newtons. Ou seja, meu corpo vai ficar super leve ali naquele ambiente. Lógico que não é 2, tá, pessoal? Eu estou arredondando aqui pra gente ter essa noção ali da diferença. Deixa eu apagar isso aqui agora. Então, basicamente é isso aí, pessoal. Então, olha só. O que seria então essa gravidade? Olha, gravidade é aproximadamente, né, 9,807 metros por segundo ao quadrado, e a gente arredonda no ensino médio para 10 metros por segundo ao quadrado. Ó, lembrando que o valor da aceleração gravitacional é constante, tá? Não esquece disso. Geralmente o exercício te fala o valor dela, porém se não aparecer, caso não apareça, você pode adotar o 10 sem peso na consciência, tá bom? Então olha só, qual que é a fórmula de peso? Peso é igual a massa vezes a gravidade. O peso é dado em newtons, a massa em quilos e a gravidade em metros por segundo ao quadrado, certinho? Olha só, tração então.
Alguma dúvida em peso? Acho que não. Peso é bem simples. Peso é só lembrar que é diferente de massa e que você vai multiplicar pela aceleração gravitacional. Agora vamos brincar com tração. O que seria tração? Tração é a força que é desenvolvida quando a gente tem uma corda envolvida. Olha o conceito aqui, ó. Um fio ideal é caracterizado por ter massa desprezível, tá? Então a gente vai ignorar a massa da corda, ser inextensível e flexível. Olha só, então temos ali 3 características que vamos considerar na corda. A gente vai ignorar a corda, nós só queremos saber da força dela. Tanto faz a massa dela, tanto faz o jeito que ela tá, nós só queremos saber qual é a tração ali. Ou seja, é capaz de transmitir totalmente a força aplicada nele de uma extremidade a outra. Ou seja, não vai ter percas de força ali naquele sistema. Vou desenhar aqui bonitinho para vocês verem, ó. Tem aqui uma corda em 2. E aí, nessa extremidade aqui eu vou puxar elas. Quando eu puxar, quando eu aplicar uma força para lá, F, vai gerar uma força contrária aqui, ó, que eu chamo de tração, tá? Vamos entender isso melhor aqui pra frente. Olha só nessa ilustração. Temos aqui, ó, pessoal, 2 forças aqui atuando. Para baixo aqui, eu tenho a força que é a força peso, certo? Na mesma direção da gravidade, tá? Para baixo aqui temos aceleração gravitacional, certo? E para cima aqui, ó, contrária, vai ter a força de tração. Viu? Nesse sisteminha aqui exclusivo, a força de tração vai ser uma reação do peso, certinho? Vamos entender isso depois melhor. Mas olha só, a tração em A e B, certo? Então, nesse sistema temos a tração sendo o oposto aqui do peso. E aqui, ó, o bloco A é mais pesado que o bloco B. Pelo tamanho a gente pode inferir algumas coisas, né? Não posso determinar, mas eu posso dizer. Vamos supor que aqui, por exemplo, seja 10 quilos e aqui seja 5 quilos só. Ou seja, não vai movimentar nada. Por mais que essa polia aqui, essa roldana aqui, seja móvel. Tá? Isso aqui é uma roldana móvel, certo? Por mais que seja uma roldana móvel, nós não vamos preocupar com ela agora, porque o sistema aqui ele está em inércia, né? ele está em repouso. Ou seja, essa tração que é gerada por B e A aqui, ó, vai ser diferente dessa, vai estar na mesma submissão dela, porém aqui nós não vamos entrar em movimento, tá? Vai manter a mística ali, certo? Olha só, então a tração do fio será calculada através da relação, olha, tração, massa do corpo vezes aceleração. Tração é dada em newtons, a massa em quilos e a aceleração gravitacional em metros por segundo ao quadrado. Cara, tá sentindo? Cara, chega e arrepiei. O trem é muito lindo, cara. Você fica assim, nossa, cara, coisa doida. Olha aqui. Que trem mais incrível. No bloco A, no bloco B. Temos ali uma força que puxa para baixo, gera uma força de tração. Por isso que a corda quase arrebenta ali, ó, tá? Então vamos levar em consideração esse tipo de sistema aqui quando trabalharmos com trações, certo? E a força de atrito seria a última força ali pra gente trabalhar ali com cada uma. Olha só, força de atrito é o seguinte: lá no movimento uniforme e no variado, a gente estava trabalhando sem levar em consideração as forças, logo nós vamos ignorar as forças de atrito. O que é a força de atrito? Olha só, se eu jogar essa caneta, a força de atrito, resistência do ar, vai jogar a caneta no chão, porque teve uma certa resistência. Assim é no chão. No chão é muito difícil ter um chão que é totalmente liso. A situação perfeita ali é quase impossível, porque até no gelo, que ele desliza sem atrito, quase sem atrito, ele tem assim uma rugosidade ali no solo, tá? Então, principalmente na situação normal, numa mesa, por mais que você passe a mão e veja que ela é lisa, ela tem sim uma rugosidade bem ali, bem quando a gente amplia a imagem, tá? No chão principalmente. Então, olha só, por mais lisa que seja a superfície, ela nunca será livre totalmente de atrito. Sempre que aplicarmos uma força ao corpo sobre uma superfície, este acabará parando, tá? Então ele vai ali desacelerando se você não continuar a acelerar, tá? Inclusive esse é o motivo por qual a gente anda, tá? Por quê? Porque se não fosse o atrito, nós ficaríamos no mesmo lugar patinando. Como tem um atrito, nós movimentamos quando a rugosidade entre o sapato e o solo consegue ali ter uma certa firmeza.
Já viu quando você está com patins, que a rugosidade da rodinha é menor, você fica meio que patinando? Por quê? Porque ali a rugosidade está menor, está inferior, tá? Ela é uma superfície mais lisa ali das rodinhas, certo? Então é bem interessante isso aqui e é inclusive o motivo pelo qual a gente consegue deslocar, tá? Olha só a ilustração aqui, ó. Tenho aqui para cima a força normal, para baixo força peso. Olha só, força de atrito aqui, nessa situação, força peso aqui, força normal aqui. E aqui a força motriz é qualquer força que eu aplico para ele deslocar, por exemplo, do motor, tá? Enfim, o que eu quero te mostrar é que se eu ampliar, por mais que aqui eu ache que seja lisa, quando eu amplio, olha só o que aqui me gera. Essa situação aqui, ó, tem uma rugosidade em baixa escala. Ou seja, quando está em baixa escala aqui, ó, a gente consegue ver que tem deformações que possibilitam, né, que habilitam ali esse atrito entre um corpo e o outro, certo? Então, gente, presta atenção. Quando eu tenho essa rugosidade, eu consigo ali desacelerar o corpo, ou não, eu consigo movimentá-lo a mais, ou então a menos. É por isso que as pistas de gelo você tem uma maior flexibilidade, uma maior desenvoltura por conta do atrito. A superfície rugosa ali é menor, é mais lisa, porém ainda assim tem uma rugosidade, mesmo que seja baixa, certo? Então olha só, quais são as características? A força de atrito se opõe ao movimento, tá? Olha só aqui, ó. A força de atrito, ela está oposta ao sentido da força, tá? Ó, depende da natureza e da rugosidade da superfície, coeficiente de atrito. Agora você vai ver isso aí na fórmula. Olha só, é proporcional à força normal de cada corpo, tá? E transforma a energia cinética do corpo em outro tipo de energia que é liberada ao meio, tá? Isso aí mais pra frente nós vamos trabalhar também estudando energia cinética, potencial, vai ver pra frente. Mas olha só, a fórmula é Φ é igual a Mi vezes normal. Mi é uma letra grega, tá? Essa letra a gente chama de Mi, letra grega Mi, que representa coeficiente de atrito, tá? É uma constante. Então cada coeficiente vai ter cada superfície vai ter um certo coeficiente ali, que é uma constante da superfície. Φ é a força de atrito e N, força normal. Então vai ser sempre proporcional à força normal, porque é o que vai ajudar a colaborar ali com o movimento. Bora fazer um exercício aqui para entender? Olha só, vou fazer um exercício de peso, tentar fazer um de tração e aí um de força de atrito. Mas vamos lá no mais simples aqui, de peso. Ó, sabe-se que um corpo de 20 quilos apresenta um peso igual a 350 newtons. Então vamos anotando aqui, ó, escrever aqui dados. Olha só, um corpo com a massa, deixa eu pegar a caneta aqui de novo. Opa. Um corpo com a massa de 20 quilos apresenta um peso igual, então ele tem um peso igual a 350 newtons, certo? Na superfície de um planeta desconhecido. Então não é a Terra, tá? Você não pode adotar que G seria 10 metros por segundo ao quadrado. Por mais que ele não te informe, como não é na Terra, esquece o valor de G aqui, tá? Esquece isso aqui. Então vamos voltar aqui, ó. Olha só, calcule a intensidade da aceleração gravitacional desse planeta. Então eu quero descobrir qual que é o G desse planeta qualquer, que a gente não sabe. Como que calcula? Lembra lá? Peso é igual a massa vezes a gravidade, certo? Então, ó, peso é 350 newtons, igual a massa, que é de 20 quilos, vezes G. Tá multiplicando? Passa pro outro lado o quê? Dividindo. Então fica 350 dividido por 20, igual a G. Posso cortar esse com esse. Meu Deus do céu, Luan, mas de novo uma divisão que não dá número exato. Ó, vamos fazer aqui, 35 dividido por 2. Qual que é o número mais próximo aqui, que multiplicado por 2 dá 35? Cara, pensa o seguinte, se eu fazer com 16 vezes 16, ó, 16 vezes 2 na verdade, acho que não dá. Vamos tentar com 17, ó. 17 vezes 2, vamos ver quanto que dá. 7 são 14. 2 vezes 1, 2, 3, 34. Opa, então vai ser com 7 mesmo, com 17.
vai ser 34 menos 0 aqui. Só que, não, 0 não, perdão, gente. Vai dar 1 aqui, né? Então, bora lá. Dá 1. Só que o 1 não acaba, então coloca uma vírgula e vem um 0 para cá. Qual número multiplicado por 2 dá próxima de 10? 2 vezes 5. Então dá 17,5, certo? 17,5 seria a gravidade, a aceleração gravitacional nesse planeta, 17,5. Cara, é uma gravidade pesada. Por quê? Olha só, em metros por segundo ao quadrado, tá? Não dá rata, não é Newton. Então é 17,5 metros por segundo ao quadrado. Cuidado demais com essa situação aqui, cara. Cuidado, não erre. É metros por segundo ao quadrado, certo? Então, a gravidade desse planeta seria esse valor. Lembrando, ó, talvez ele peça para você comparar, né? A gravidade, então, seria o quê? Da Terra, a gravidade da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Já vi exercício falar assim, ó. Encontre a razão entre a gravidade do planeta X e do planeta Y. Então, se ele pedisse lá, ó, calcule a razão. Deixa eu pegar a borracha e apagar isso aqui. Calcule a razão. Qual que seria a razão, então? Olha só. A razão é gravidade do planeta, por exemplo, do planeta X, né, que a gente chamou de qualquer planeta, dividido pela gravidade da Terra. Falou razão, é divisão, tá? Então, seria 17,5 dividido por 9,8. Aí você vai lá e vai apanhar direitinho lá, mas vai desenvolver. É isso mesmo. Já vi cálculos assim em vestibular, tá? Olha só, esse exemplo de tração. Veja a figura abaixo, nela adotamos um bloco de massa de 8 kg, suspenso por uma corda que tem 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o valor da tração na corda e marque a opção correta. Não, esqueci de colocar as opções aqui, mas tem aqui, ó. Para baixo aqui é a força peso. Para cima, a força de tração, certo? Então, olha só. Nessa situação aqui, a força é igual a massa vezes a aceleração. E aí temos o seguinte. Quem que seria a força aqui nessa situação? Lembrando que o objeto está pendurado. Então, eu tenho com o sentido da gravidade, posso adotar qualquer sentido, na verdade, mas olha só. Com o sentido da gravidade, a gravidade está puxando para baixo, né? Então, o peso é positivo e temos menos o T, que é M vezes A. Tá? Vou fazer de novo. Por quê? Porque é força resultante. É a força total do sistema. Tá? Então, olha só. Vai ser peso, que está no mesmo sentido ali da situação, tá? Do sistema. E temos ali tração para cima. Ou seja, a tração vai ser negativa. Tá? Então, olha só. Peso. O peso é quem? É massa vezes gravidade. Menos a tração igual a massa vezes a aceleração. Posso passar o mg lá para o outro lado negativo, porque ele está positivo aqui, ó. Então fica menos T igual a M vezes A mais M vezes G. Você pode até colocar em evidência o M aqui, mas só se você quiser. Não precisa não. Ó, vou manter menos T, só para a gente terminar o cálculo aqui. No final a gente troca isso aqui. M, qual que é a massa? É 8 vezes a aceleração, que aceleração que é? Pera, agora a gente vai analisar. Qual que é a aceleração do sistema nessa situação? Ele está em repouso? Está em repouso. Então, aqui vai ser 0. Por quê? Não está acelerado o movimento. Então, aqui vai ser 0. Tá? 0. Só que quem que é a massa? A massa é 8 vezes 10. Tá? Então, vai ser tração igual a menos 80. 80 o quê? Newtons. Só que como eu quero módulo, geralmente, então, seria T igual a 80 newtons, tá? Se o movimento tivesse acelerado, se ele tivesse uma aceleração para baixo, por exemplo, aí sim você consideraria ali o objeto, tá? Nessa situação não. Nessa situação, o objeto em si está parado, tá? Ele está em repouso. Olha só. E essa C aqui que é sobre força de atrito. Um bloco com massa de 3 kg está em movimento com aceleração constante na superfície de uma mesa. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico, ou seja, está movimentando, entre o bloco e a mesa é 0,4, calcule a força de atrito entre os dois. Considere G 10 metros por segundo ao quadrado. Olha só, qual que é a força de atrito? Φ é igual a massa, massa não. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu
pegar aqui a canetinha de novo. FAT, cara, FAT é Mi vezes a normal. Quem que é o Mi? Aqui ele já deu pra gente. Que é quem? Mi seria a nossa constante aqui, ó, que é o coeficiente de atrito, 0,4. Então, igual a 0,4 multiplicado pela normal. Quem que é a normal aqui? Seria o oposto do peso, tá? Porque olha só, ele está constante numa superfície de uma mesa. Então, sim, a normal seria o mesmo valor do peso ali, certo? Mas como que é o peso, então? Como que eu calculo a normal? Normal seria a massa vezes a gravidade ali do objeto. Então, quem que é a massa? É 3 vezes 10, que ele deu aqui pra gente, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 30 newtons, certo? Olha só, então vai ser 0,4 vezes 30, tá? Quando eu multiplico 0 à esquerda com 0 à direita, vai embora, tá? Somente na multiplicação, 0 à esquerda vai embora com 0 à direita. 4 vezes 3, 12. 12 o quê? Newtons. Então, esse aqui seria o nosso valor da força de atrito. Cuidado, tá? Vestibular gosta demais de brincar com esse tipo de exercício aqui. Então, temos as nossas 3 principais forças que geralmente caem em exercício de vestibular. Ó, primeira, peso, sempre vai cair. Segunda, a de tração, tá? Toma cuidado aí na análise entre tração e peso, tá? E temos também a força de atrito. Falou de força de atrito? Lembra da superfície rugosa. Por mais que ela seja lisa, quando eu dou um zoom aqui nela, ó, eu consigo enxergar que ela vai ser rugosa em relação ao objeto que a gente está trabalhando. Por quê? A rugosidade é um fator comum aí da superfície de qualquer objeto. Então, toma muito cuidado com esse tipo de situação ali nos objetos, tá? Muito delicado mesmo, cara. Você tem que tomar cuidado, porque geralmente quando não é considerada a força de atrito, ele fala, ó, despreze o atrito da situação, despreze o atrito. Ele sempre vai dizer isso. A não ser quando ele não falar, quando ele falar assim, considere o atrito, ele te dá o coeficiente, aí você tem que meter bronca. Você tem que falar, opa, peraí, qual que é o coeficiente, qual que é a fórmula mesmo, e não esquece, força de atrito é Mi vezes normal, tá? Não esquece não. FAT é igual a Mi vezes normal, certinho? Então vamos para a nossa próxima aula. Daqui a pouco nós vamos aprender um pouquinho mais sobre dinâmica. Então, vem comigo, cola comigo que é sucesso. Nós vamos para a próxima aula, vamos meter bronca aí. Vamos entender física aí, cara. Bora pra cima.